Queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu, no último vídeo, falei um pouquinho sobre o Gênesis 5, se eu não me engano. E eu vou ler o Gênesis 6, Gênesis 7 e assim vai. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouco sobre um outro livro da Bíblia. Para trazer aqui, na verdade, uma amostra de exegese que eu descobri há pouquíssimo tempo e que achei muito interessante. Então eu resolvi trazer, espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. Se você conhece esse texto, você provavelmente já leu ele, né? E talvez tenha entendido algumas coisas. E aí eu vou trazer uma forma de ler que talvez você não tenha visto antes. Se você não conhece esse texto, é um texto muito interessante, então conhecerá hoje, se Deus quiser. Muito bem. A gente vai ler Provérbios 31. E para isso, a gente primeiro vai abrir a Bíblia lá em Provérbios 1, versículo 7. Porque ele vai ser importante para a gente. Quando a gente chegar lá no final do Provérbios 31, a gente vai entender por quê. Por favor, abra aí sua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, tem alguma coisa errada com você. Então eu vou ler aqui na minha. E eu vou ler, pelo menos por enquanto, a versão NAA, tá? Nova Almeida atualizada. Provérbios 1, versículo 7 fala bem assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Muito bem, esse versículo aqui vai ser muito importante pra gente, só que primeiro a gente tem que entender qual é a forma correta de a gente ler o que a gente acabou de ler aqui. Porque um ateu pode, de maneira muito feliz, com base numa interpretação de senso comum, dizer que isso daqui está completamente errado. E aí a gente tem que dar ouvidos para ele. Porque o versículo 7 começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio do saber. Eu não sei como está em outras versões. Mas se esse saber aqui for um saber científico, então o que está escrito está errado. Porque você tem muitos cientistas ateus por aí. Eles não temem a Deus, não têm temor do Senhor, mas sabem muito. Então, esse versículo traz, pelo menos do meu ponto de vista, traz à tona a problemática que é, de que maneira a gente vai ler esse livro aqui. E aí o livro aqui eu tô falando Provérbios, tá? Isso vai se aplicar para outros livros também, mas por enquanto nesse vídeo aqui eu vou ficar só com o livro de Provérbios. Muito bem. Para a gente entender a melhor forma possível de ler o livro, acredito que seja muito prudente a gente entender por que esse livro aqui foi escrito. Ou, melhor, por que esse livro aqui foi publicado do jeito que a gente encontra hoje. É verdade que muitos escritos aqui datam ali mais ou menos de 1000 anos antes de Cristo, provavelmente. Foi na época que viveu Salomão, etc. Mas o livro ele só foi de fato compilado e deixado pronto do jeito que a gente tem hoje por volta ali do século VI a.C., que bate mais ou menos com a época que Israel estava no exílio babilônico. Então vamos tentar imaginar aqui, fazendo um pequeno exercício, que o editor final desse livro aqui sabia que os israelitas estavam em uma outra terra, no meio de um outro povo, que adorava outros deuses, e talvez numa tentativa de não deixar que os israelitas se esquecessem do Senhor, o Deus deles, ele vai propositalmente pegar vários escritos ali, escritos por diferentes reis, enfim, que sempre, em última instância, vão apontar para o temor ao Senhor, temor ao Senhor, temor ao Senhor. Ou melhor, aqui no versículo 7 está falando temor do Senhor. E aí a gente tem um problema, que é entender o que é esse do. É um temor cuja fonte é o Senhor? É um temor que eu dirijo ao Senhor? É um temor que pertence ao Senhor? Não sei, mas tem alguma coisa a ver com esse Senhor, que é Deus de Israel. E aparentemente
tudo que ele coloca ao longo do livro, tudo que o autor ou os autores colocam ao longo do livro, tem como intenção, aparentemente, mostrar que o fato de alguém ser sábio, e aí a gente tem que entender o que é ser sábio, né? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo um pouco, tá? Mas, aparentemente, parece que ele quer dizer que alguém que é sábio, invariavelmente, tem uma característica em comum, né, entre todos os homens e as mulheres que são sábios e sábias. A característica em comum a todos eles é temer ao Senhor. É o que parece. Muito bem. Uma outra coisa importante a gente tem que falar é que Provérbios, Eclesiastes, o livro de Jó, em certa medida, não são livros proféticos. Não são livros, por exemplo, lá no Deuteronômio 18, versículo 15, se eu não me engano, Moisés ele fala, o Senhor enviará um outro profeta semelhante a mim, a ele ouvis. Então, aquilo ali se cumpriu em algum ponto. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 3, 22, 23, em Atos 7, 37, você vai ver o apóstolo Pedro e depois Estevão, se eu não me engano, falando sobre esse versículo e dando a entender que aquele profeta semelhante a Moisés foi Jesus. Então, foi uma fala profética, que se cumpriu, prometida e aconteceu. Muito bem. Provérbios não é um livro, assim, até onde eu entendo, né? Não é um livro profético. Isso aqui mais parece uns escritos de sabedoria. São textos que vão trazer provérbios, instruções, adágios, enfim. Então, por que eu tô... Rodrigo, que chatice, por que você está falando isso? Porque lá em Provérbios 22, se não me engano, é onde tem aquele célebre versículo que diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela não se desviará dele. E aí, eu acho que tem muita gente que entende de forma errada duas coisas, né? Eu acho que são duas coisas que as pessoas entendem errado. Primeira é que aquilo está falando sobre uma vida de cristandade, ou uma vida de adoração a Deus. Mais ou menos como se fosse assim, ensina o seu filho que ele tem que amar a Deus e ele vai sempre amar a Deus. Eu não acho que é isso que o versículo quer dizer, primeiro ponto. E segundo ponto, não é um texto profético, então não é uma promessa, não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo que fizer todas as vezes. E algo que eu queria pegar esse versículo em uma outra versão, que não é essa que eu estou usando agora, só para vocês verem rapidamente como que o significado muda. Só achar aqui um minutinho. Aí, Provérbios 22, versículo 6. Vou ler aqui na versão NVI, tá? Diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, assim, muda um pouquinho, né, o entendimento, mas de qualquer maneira continua não sendo um texto profético, tá? Muito bem, agora que eu já enrolei bastante, já falei o que eu queria, vamos ao texto. E aí, gente, eu pretendo aqui fazer o seguinte, lógico, primeiro eu pretendo fazer uma exegese do texto, ou seja, vamos ler e tentar entender o que esse texto significava na época e o impacto que ele tem, ou os impactos que ele tinha na época em que ele foi escrito ou na época em que ele foi compilado. Tudo bem? Depois de fazer isso, a gente vai tentar unir o horizonte cultural do texto com o nosso horizonte de hoje e ver em quais partes eles se encontram, né? Vamos falar assim. Por quê? Porque algumas coisas que são ditas na Bíblia, querendo ou não, elas acabam, pelo menos em parte, estando presas à cultura da época. Então, não dá pra gente transportar absolutamente tudo para os dias de hoje. Não dá. Muito bem. Então, o meu objetivo aqui vai ser encontrar o tesouro aqui, que é supracultural, ou seja, que não está preso à cultura da época, e que pode ser transportado para hoje, e aí a gente transporta para hoje. Muito bem. Tem um homem com uma serra aqui, abençoado, mas ele vai parar um pouco, eu acredito nisso.
Abre, por favor, sua Bíblia em Provérbios 31 e nós vamos começar a ler a partir do versículo 1, só que o foco maior vai ser do 10 até o 31, tá bom? E aí, antes de eu ler, a pergunta que eu faço é, se você olhar aí, o versículo 10 fala sobre uma mulher virtuosa. Não sei como é que a sua Bíblia traz, mas a minha tá assim. Aparentemente, ele está falando de uma mulher. Mas a pergunta inicial que eu faço é, será que ele está se referindo a uma mulher de verdade? Não uma mulher de verdade, ou seja, a minha dúvida não é se ele está falando sobre uma mulher que existiu de fato, que ele viu lá na época, não. Mas ele está falando sobre mulher mesmo? Ou ele está falando sobre outra coisa? E aí a resposta parece óbvia, né? Tipo, Rodrigo, é óbvio que ele está falando sobre mulher, porque está escrito aqui mulher virtuosa. Excelente resposta. Mas existe pelo menos uma outra forma de ler que enxerga isso aqui não como mulher, mas como uma outra coisa, que é personificada como uma figura de uma mulher, vamos falar assim, e eu vou mostrar para vocês por que essa visão existe também. Eu não vou trabalhar ela, mas eu quero que vocês entendam isso, tá bom? Então, versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Estou lendo na versão NAA, tá? Esse rei, Lemuel, eu não encontrei informações sobre ele em alguns materiais de apoio que eu li. E esse Massá aqui, pelo que eu entendi que os especialistas concordam, é um dos filhos de Ismael. Então, esse rei Lemuel aqui seria um rei árabe. Lembrando que na época ainda não existia a religião islamismo, tá? O islamismo foi surgir aí, se eu não me engano, no século VI depois de Cristo. Na época não existia. E eu não sei se os árabes na época adoravam o mesmo Deus que Israel. Não sei, sinceramente não sei. Mas tudo bem. Versículo 2. Isso é a mãe dele falando com ele, né? Versículo 2. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Versículo 3. Preste atenção nesse versículo 3. Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. E aí, pessoal, algo que eu não sei se vocês sabem, mas em muitos textos bíblicos, poéticos, sapienciais, a gente tem alguns recursos aqui que o autor utiliza e são recursos que a gente utiliza, a gente vai reconhecer, né, enfim, para poder ler o texto. Então, tem um recurso aqui que o autor utilizou que a gente vai ter que entender, ter que enxergar ele aqui, que é algo que se chama paralelismo. O que é isso? É muito comum, principalmente em textos poéticos, que não é o caso aqui, mas aqui também tem, que isso exista. O que é isso? No mesmo versículo, normalmente, a gente tem duas frases, vamos dizer assim. A gente pode chamar de frase A e frase B. A e B. E existe normalmente algum tipo de relação entre essas duas frases. Na maioria, se eu não me engano, dos casos, essa relação é uma relação de sinônimos, ou seja, a frase A traz uma ideia sinônima à da frase B, ou seja, uma ideia parecida. Aí você vai ter outros tipos também, paralelismo antitético, onde a frase A traz uma ideia e a frase B traz uma ideia oposta, paralelismo progressivo, onde a frase A vai trazer alguma ideia e a frase B vai trazer uma outra ideia que complementa a ideia A. Mas aqui, vamos imaginar que a gente está enxergando um paralelismo sinonímico, ou seja, de sinônimos, entre a frase A e a B. Nesse versículo 3, a frase A seria: não dê às mulheres a sua força, frase A, nem os seus caminhos às que destroem os reis, frase B. Presta atenção, se a gente for enxergar que a frase A e a frase B são sinônimas, então a gente vai acabar entendendo que a mãe desse rei aqui está dizendo, na frase A, as mulheres, e na frase B, as que destroem os reis, como se fosse sinônimo. Ela não está falando de mulheres que destroem os reis, ela está falando de mulheres, vírgula, aquelas que destroem os reis. Legal? Segura isso daí. Do versículo 4 até o 9, a mãe dele vai dar algumas orientações para ele. Orientações de coisas que ela quer que ele não faça
e coisas que ela quer que ele faça. No versículo 10 ela introduz: mulher virtuosa, quem a achará? E aí, daí pra frente, o texto vai falar sobre características dessa mulher virtuosa. Então, assim, olhando por essa ótica, se a gente for entender que o versículo 3 está colocando aquelas que destroem reis como sinônimo de mulheres, isso abre uma brecha, vamos dizer assim, para que a gente interprete essa mulher virtuosa do versículo 10 como algo oposto às mulheres. Ah, Rodrigo, mas está escrito mulher virtuosa. Não está escrito isso no texto no idioma original. Em hebraico não está escrito mulher virtuosa. Em hebraico está escrito Eshet Hayil, ou Isha Hayil. O que é isso? Isha, ou Eshet, realmente significa mulher. Só que Hayil não quer dizer virtuosa. Hayil é um substantivo. Virtuosa é um adjetivo, que caracteriza a palavra mulher que aparece aqui. Na língua hebraica, a gente também tem substantivo, adjetivo e outros tipos de termos e tal. Só que o autor escolheu não colocar um adjetivo. Ele não está colocando adjetivo virtuosa. Ele está colocando substantivo. Então é mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, mulher virtude. Ou mulher sabedoria. Ou aí vai de como você vai traduzir o termo Hayil, né? Então, assim, são dois argumentos para fazer a gente entender que esse mulher virtuosa pode não estar querendo falar de uma mulher de verdade. Mas eu não pretendo sustentar essa tese aqui, e eu vou ler do versículo 10 até o 31, entendendo que o texto está falando de uma mulher mesmo, tá? E não de uma, enfim, virtude que a mãe do rapaz quer que ele tenha, tudo bem? Então, o versículo 10 fala bem assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Por que o autor está falando isso? Ah, Rodrigo, é porque tá querendo dizer que a mulher vale muito, né? Que o homem, normalmente os homens querem riquezas, mas essa mulher vale mais que as riquezas. Realmente, é por aí mesmo. Só que tem uma outra coisa também. Na época, e em algumas regiões do Oriente Médio até hoje, para o pai de uma menina permitir que ela se case com algum homem, esse homem precisa pagar um dote por ela. Na época era assim, em Israel era assim. Então o homem pagava um dote pela mulher, né, ou menina, e aí sim o pai dessa menina liberava para que ela se casasse com aquele homem. Então, assim, o texto está dizendo que o valor dessa mulher aqui, do versículo 10, ele excede o de finas joias, e não só excede, ele muito excede. Então, assim, uau, né? Parece que dote nenhum no mundo conseguiria pagar por ela. Mas no versículo 11 fala bem assim: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Então, se existe a palavra marido aqui, então provavelmente ela já casou. Enfim, isso não é muito relevante, mas só para vocês terem em mente. Essa palavra ganho aqui, eu não sei como está na sua Bíblia, mas essa palavra ganho é o termo hebraico que normalmente eles traduzem como spoiler, tá? Spoiler de guerra. Então, seria um elemento para a gente pensar que o texto tem uma pegada heróica, assim. Tudo bem. Versículo 12. Ela, a mulher, lhe faz bem e não mal, ou seja, ao marido. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. O que é esse bem aqui? Ah, Rodrigo, são coisas boas que ela faz. Qualquer coisa boa que ela faz. Eu acho que esse bem aqui é o que ele vai explicar logo abaixo, versículo 13 até o 27. Então vamos ler. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. O que era feito com as mãos usando lã e linho? Roupas. Então, estou entendendo aqui que o versículo está dizendo que a mulher, essa mulher aqui, virtuosa, fazia roupas. Então, é uma característica dela. Eu estou indo assim com calma, parando e tal, para a gente entender, como eu disse, o texto e o que ele significava, peso que as coisas tinham aqui na época. Depois, quando a gente for transportar para hoje em dia, não vou me apegar tanto assim a qualquer coisinha que está escrita. A gente vai ter que ir mais pela ideia geral que pode ser aplicada para hoje. Muito bem. Versículo 13, então, a gente deu. 14. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão.
Difícil entender isso, né? Meio esquisito. Mas não diz que a mulher entra em um navio mercante. Diz que é como o navio mercante. Então, estou entendendo que essa mulher aqui, de alguma forma, ela consegue produtos, alimentos de outras terras para trazer para casa. Como ela faz isso, a gente não sabe ainda. Versículo 15. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Nesse versículo 15 aqui, eu não sei como é que a sua Bíblia tá, mas essa parte de dar mantimento, em hebraico, é mais ou menos assim, ela provê a presa à sua casa. Ou ainda, ela provê a presa de leoa à sua casa. Então, nesse versículo 15, que fala que ela acorda ainda de noite e provê a presa, parece que está comparando ela a uma leoa. Não necessariamente está falando que ela acorda cedo, literalmente, mas está comparando ela a uma leoa. Versículo 16. Ela examina uma propriedade, algumas versões trazem examina um campo, e adquire. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Que trabalho é esse? Estou entendendo que é o trabalho do versículo 13, que fala que ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. E aqui o versículo 16 fala que esse trabalho dela gera para ela uma renda. Com essa renda ela comprou um campo e plantou uma vinha. E provavelmente foi com essa mesma renda que ela comprou produtos de outras terras e trouxe para casa, como o versículo 14 está falando. Legal. E aí o versículo 16 diz que ela plantou uma vinha. De que forma que ela plantou essa vinha? Versículo 17. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Faz sentido. 18. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Esse ganho aqui não é o mesmo ganho do versículo 11, não, tá? O termo em hebraico é outro. Talvez ele tenha mais a ver com essa renda que aparece aqui no versículo 16. E aí, como a gente vai entender essa frase, a sua lâmpada não se apaga de noite, né? Eu já vi outras interpretações, mas que não tinham uma base exegética tão forte. E a interpretação que eu vi que mais fez sentido para mim leva em conta o que significava uma lâmpada acesa de noite, de forma literal, no Israel da época, ou onde eles estavam, né? Se eles estavam no exílio, eles estavam em outro lugar, mas... as casas, na época, algumas casas tinham lâmpadas que ficavam acesas de noite, a noite toda. E para você, na época, ter uma lâmpada acesa, você precisava de óleo ou de azeite para queimar, para produzir uma chama, para deixar uma lâmpada acesa. Só que azeite e óleo tinham um preço. Então, se você fosse pobre, você não ia ter óleo e azeite suficiente para manter uma lâmpada acesa a noite toda. Então, pode ser que seja isso, hein? E aí, tem outro argumento que eu já utilizei antes nesse vídeo, mas eu vou falar de novo, que é a parte do paralelismo sinonímico. Se a gente for entender que nesse versículo 18 isso existe, então a gente tem a frase A, que é: ela percebe que o seu ganho é bom, ganho aqui provavelmente ligado à renda, que aparece no versículo 16, e a frase B é: a sua lâmpada não se apaga de noite. Então fala a favor de uma mulher que está trazendo riqueza para casa. Muito bem. 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Provavelmente tem a ver com aquele versículo 13 que falou que ela trabalha com as mãos, com lã e linho. Versículo 20. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Esse abre a mão, gente, tem o sentido sim de ajudar com bens, né? Você vai dar, enfim, comida, roupa e tal. Mas na época também tinha o sentido de abrigar em casa. Então era uma mulher que, além de ajudar com bens materiais aos aflitos e aos pobres, ela ainda às vezes abrigava em casa, olha só. Versículo 21. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Esse casa aqui não é a estrutura física casa, tá? Em vários outros trechos aí, a palavra casa é utilizada para se referir à família, e aqui dá pra gente perceber que tá falando que todos andam vestidos de lã. Então tá falando sobre seres humanos. Que lã é essa que eles vestem? Provavelmente aquela que ela utilizou para fazer roupas, lá no versículo 13. 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. Que linho fino é esse? Talvez seja o mesmo linho que aparece lá no versículo 13. Versículo 23. O seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Mais uma vez, ela faz a roupa e vende. E o linho fino custava caro, tá?
ela fornece cintas aos comerciantes. Versículo 25. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Essa força e essa dignidade, que são os vestidos dela, parece que tem alguma coisa a ver com aquele versículo 17, que dizia que ela cingia os lombos com força e fortalecia os seus braços. Muito bem. Versículo 26. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. 27. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Esse versículo 26 termina com um termo que o liga diretamente ao 27, tá? Então, o jeito de ela falar está relacionado com essa frase inicial do 27, que é cuidar do bom andamento da casa. Muito bem. Ok? Até aqui falou sobre o que essa mulher virtuosa fazia. Agora vai entrar de uma outra forma o texto, tá? Versículo 28. Vai começar a falar sobre os outros. Versículo 28. Seus filhos, aqui a gente descobriu que ela tinha filhos, até então o texto não tinha falado. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem. Isso aqui está igual ao versículo 10, tá? Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Fecha aspas. E aqui a gente entra no clímax do texto. E aí a gente entra no clímax com um certo problema. Porque no clímax ele entra com uma ideia nova, que ele não falou até agora. Porque ele diz: enganosa é a graça, e vã a formosura. Ele não tinha falado nada de beleza física até aqui. E está falando isso agora. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. 31. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Lembra que no início do vídeo a gente leu Provérbios 1, versículo 7? Lembra disso? O que dizia Provérbios 1, 7? Dizia que o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os insensatos rejeitam a sabedoria e o ensino. E aqui nesse versículo 30, no final do livro, está falando sobre a mulher que teme o Senhor. A mulher que teme o Senhor. Se a gente for fazer um intercâmbio entre os termos, está falando da mulher sábia. A mulher sábia. Beleza? A mulher sábia será louvada. E aqui, o segundo ponto que eu falei. Isso não é uma promessa, isso não é um texto profético. Isso é um texto de sabedoria. Por que ele está falando que a mulher que teme o Senhor será louvada? Porque no versículo 28 e 29 ele acabou de falar que os seus filhos e o seu marido a louvam. Por quê? Por causa de tudo que ela fez. E por que aquilo tudo que ela fez com que os filhos e o marido... Porque ela fez tudo aquilo porque ela teme o Senhor. Uau! Então, assim, o temor do Senhor é o que propulsiona as ações dela, pelo que eu estou entendendo. E, através dessas ações, aqueles que estão ao redor dela veem que ela é sábia, ou seja, teme ao Senhor, e por isso a louvam. Legal, né? Muito bem, legal. Muito legal. Legal mesmo. E aí tem duas coisas que eu quero falar. Primeira, fica evidente que para os israelitas, para os hebreus, sabedoria não era uma coisa que você tinha por ter pensamentos corretos sobre as coisas. Não. A pessoa sábia revelava aquilo ali na prática dela, no dia a dia, nas atitudes, na vida real, na prática. E na época do exílio, né, israelita lá, aí no século VI a.C., você já tinha a filosofia grega se espalhando pelo mundo, com uma ideia bastante teórica sobre tudo. E Israel mostra, não. O sábio é aquele cuja prática revela que ele é sábio. Que é essa mulher aqui, do versículo 13 ao 25, é só falando sobre coisas que ela faz. E aí a gente entra no segundo ponto que eu quero falar agora, que eu falei no início do vídeo, que eu ia fazer, que é a aplicação para hoje em dia. E aí, assim, gente, talvez precisemos admitir que do versículo 10 até o versículo 29, 27, o autor do texto ele vai listando muitas coisas
ou seja, vai listando atitudes dessa mulher, mas que talvez todas essas atitudes estejam ligadas à cultura da época. À cultura da época. Porque, não sei, as mulheres não têm como característica hoje em dia, uma característica marcante das mulheres hoje em dia, fazer roupas. Não. Você tem aí, enfim, indústrias que produzem roupas, você tem pessoas que fazem roupas. Mas não é uma coisa assim, sabe, uma coisa que meio que diz respeito à mulher hoje em dia. Não é. Então, assim, o que eu entendo que dá pra gente aplicar para hoje em dia, contextualizando para hoje e aplicando, é o versículo 30. A mulher que teme o Senhor será louvada. E esse temor, que, né, vamos dizer assim, seria o mesmo do da época, deve refletir, ou seja, ele deve agir como combustível para as atitudes dessa mulher que teme o Senhor. Porque as atitudes dela é que vão mostrar que ela é sábia, assim como foi com essa mulher virtuosa aqui de Provérbios 31. E aí, talvez o mais inteligente não seja absolutizar as ações que estão aqui, porque, como eu disse, elas provavelmente estão ligadas à cultura da época, mas sim aplicar o versículo 30, o que está nele, né? E aí a dúvida que talvez surja é, muito bem, então se na época a mulher virtuosa era vista desse jeito, pelas ações que ela fazia, e as ações eram essas que estão aqui, do versículo 13 ao 25, quais são as ações hoje em dia que a mulher, vamos colocar assim, já que a gente está falando de mulher, quais são as ações que a mulher hoje em dia tem que ter para que os outros vejam que nela existe temor do Senhor? E essa é uma pergunta para ser respondida em outro vídeo. Porque esse aqui já tem mais de meia hora. Outro vídeo e outros textos. Tá bom? Muito bem, espero que vocês tenham curtido. O texto não está falando que a mulher tem que ser empresária hoje em dia, tá? É uma coisa... só pra fechar, se a gente for tentar enxergar de forma mais ampla o que essa mulher aqui de Provérbios 31 fez, talvez a gente possa resumir em duas coisas, tá? A primeira, prover mantimentos para sua casa, e a segunda, ajudar os pobres e aflitos. Parece que são essas duas coisas que ela faz. Resumindo, todas as atitudes, parece ser isso. E aí, eu também não sei se dá pra gente absolutizar isso, embora sejam coisas extremamente louváveis. Obviamente são coisas boas. Você prover mantimento para sua casa e ajudar pessoas que estão precisando de ajuda são, sim, coisas que a gente deve fazer hoje em dia. Mas talvez o ponto que há para ser aplicado hoje em dia é o versículo 30. E aí pode ser que existam coisas além de ajudar os pobres e prover mantimento para casa que possam ser feitas, que reflitam a mulher sábia. Legal, hein? Ficou legal esse vídeo. Eu achei. O que você achou? Se achou, também ficou legal. Então dá o like, manda para alguém que você acha que devia ouvir este vídeo. E essa foi a minha amostra de exegese de hoje. Um feliz 2024. Que o Senhor nos abençoe muito, muito, muito. Um abraço.